Imagine-se no deserto, sozinho, sem comida e água, apenas você e suas fraquezas. Agora, visualize a cena. Jesus, o Salvador, enfrentando a tentação de forma intensa. O que passa pela mente dele? Como é possível permanecer firme diante das pressões? Essa luta não foi apenas dele, mas nossa também. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos tentados, não é? Você já parou para pensar como é difícil resistir quando tudo ao nosso redor parece conspirar contra nós? A verdade é que a tentação pode ser traiçoeira, e muitas vezes ela se disfarça de algo atraente. Mas e se eu te disser que mesmo no desespero, há uma força maior nos guiando? Essa força é a confiança em Deus, a oração constante e a graça que nos sustenta. Quando Jesus enfrentou o mal, ele não recuou. Ao contrário, ele nos deu um exemplo poderoso de como se manter firme. Você está preparado para descobrir os segredos dessa vitória? Vamos juntos explorar essa jornada de fé, onde a tentação se transforma em transformação. Afinal, a verdadeira vitória está em Cristo, e Ele é a nossa esperança. O contexto da tentação de Jesus. Quando penso no deserto onde Jesus foi tentado, não consigo deixar de imaginar aquele ambiente árido, solitário e desolador. A Bíblia nos fala sobre esse período, mas é interessante refletir sobre o que isso realmente representa. Jesus estava em um momento de transição em sua vida, após ser batizado e receber a confirmação de sua identidade divina. Era como se o céu tivesse aberto e a voz de Deus tivesse ressoado, afirmando: "Este é o meu filho amado." E logo depois, ele se encontra sozinho, no deserto, enfrentando uma das maiores batalhas de sua vida. O contraste é profundo, e isso nos faz pensar sobre as nossas próprias experiências. Muitas vezes, após momentos de grande alegria ou realização, nos deparamos com desafios inesperados. O deserto, além de ser um espaço físico, simboliza também um estado espiritual de provação. É um ambiente onde a solidão e a privação intensificam as lutas internas. Ali, Jesus não estava apenas enfrentando a fome ou a sede. Ele lidava com questões profundas sobre sua missão e o papel que deveria desempenhar. O deserto é um lugar de confronto, tanto com as forças externas quanto com as internas. E é nesse cenário que percebemos que a tentação não é apenas um teste, mas uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Essa ideia de que o deserto pode ser um espaço de transformação é algo que ressoa profundamente em minha própria vida. Além disso, o contexto histórico é fundamental. O povo de Israel havia passado por 40 anos no deserto, enfrentando suas próprias tentações e provações. Jesus, ao ser levado ao deserto, não estava apenas repetindo essa experiência, mas também a reinterpretando. Ele se tornou o novo Israel, enfrentando as tentações que o povo havia enfrentado antes dele. É uma conexão poderosa que nos faz perceber que as lutas que enfrentamos hoje são, de certa forma, parte de uma narrativa muito maior. E quando nos encontramos em nosso próprio deserto, podemos nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa jornada. O simbolismo do número 40 também não pode ser ignorado. Na Bíblia, esse número frequentemente está associado a períodos de testes e transformações significativas. Assim, os 40 dias de jejum de Jesus no deserto não são apenas uma questão de resistência física, mas uma preparação espiritual. Ele estava se preparando para sua missão, e essa preparação exigia que ele enfrentasse a própria essência do que significava ser humano. Isso me faz pensar em como, muitas vezes, precisamos passar por momentos difíceis para nos tornarmos quem realmente somos. O deserto, com todas as suas adversidades, é onde as verdades mais profundas vêm à tona. Em suma, o contexto da tentação de Jesus nos oferece uma rica tapeçaria de significados. Ele não estava apenas enfrentando um adversário. Estava se confrontando consigo mesmo e com sua missão. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias lutas e como elas nos moldam. Afinal, cada um de nós tem seu deserto, e é nesse espaço que somos desafiados a crescer, a nos conhecer melhor e a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. As três tentativas de Satanás a Jesus no deserto são como uma narrativa que ressoa profundamente em nosso cotidiano. A primeira tentação, a de transformar pedras em pães, é um desafio direto à necessidade física. Aqui, Satanás apela para a fome de Jesus,
tentando convencê-lo a usar seu poder para satisfazer suas necessidades imediatas. Essa tentação é um reflexo do que muitos de nós enfrentamos: a pressão para atender às nossas necessidades de forma rápida e fácil. Frequentemente, somos confrontados com a escolha entre a gratificação instantânea e o que realmente importa em termos de propósito e missão. A segunda tentação, onde Satanás oferece a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, é uma exploração da ambição e do desejo de poder. É como se ele dissesse: olha, você pode ser grande, pode ter tudo isso se apenas se curvar diante de mim. Isso fala diretamente ao nosso anseio por reconhecimento e sucesso. Quantas vezes nos encontramos em situações onde somos tentados a comprometer nossos valores por algo que parece atraente à primeira vista? Essa tentação nos lembra que o verdadeiro poder não vem da dominação, mas da humildade e da obediência a um propósito maior. A terceira tentativa é a mais sutil, onde Satanás usa as Escrituras para tentar Jesus a se jogar do pináculo do templo. Ele apela ao desejo de segurança e proteção, sugerindo que Deus enviaria anjos para salvá-lo. Isso me faz pensar sobre como, em nossas vidas, muitas vezes buscamos sinais de segurança em momentos de incerteza. A tentação de testar a Deus é algo que todos nós enfrentamos em algum momento. A pergunta que fica é: até que ponto estamos dispostos a colocar nossa fé à prova? Jesus, em sua resposta, nos ensina que a fé verdadeira não é um jogo de sorte, mas uma confiança profunda em Deus, mesmo nos momentos de dúvida. Explorar essas três tentativas nos faz perceber que elas vão além de um simples confronto entre Jesus e Satanás. Elas refletem as lutas que todos nós enfrentamos em nossa jornada espiritual. Cada uma delas toca em aspectos fundamentais da condição humana, nossas necessidades, desejos e medos. E, ao observar como Jesus respondeu a cada uma, somos desafiados a considerar como reagimos às nossas próprias tentações. O que aprendemos com ele pode ser uma luz em nossos próprios desertos. No final das contas, essas tentativas nos revelam que a tentação é uma parte inevitável da experiência humana. Mas também nos mostra que, ao enfrentá-las, podemos encontrar um caminho para a verdadeira liberdade. A luta de Jesus contra Satanás no deserto se torna um modelo de resistência, uma demonstração de que podemos, sim, superar os desafios que a vida nos apresenta. E, ao fazer isso, nos tornamos mais fortes e mais conectados à nossa essência espiritual. A resposta de Jesus às tentações. Quando analisamos as respostas de Jesus às tentações, fica evidente que ele não apenas resistiu, mas fez isso com uma profundidade espiritual impressionante. Em cada uma das tentações, ele recorreu às Escrituras, mostrando que a palavra de Deus era sua arma mais poderosa. Isso me faz pensar sobre a importância de estarmos enraizados na verdade divina, especialmente quando somos confrontados por desafios. As palavras de Jesus nos lembram que não precisamos enfrentar nossas lutas sozinhos. Temos um guia, um fundamento que pode nos sustentar. Na primeira tentação, Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa afirmação é um lembrete poderoso de que as necessidades mais profundas da vida vão além do físico. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes prioriza o material, mas a resposta de Jesus nos convida a refletir sobre o que realmente nos sustenta. É uma chamada para buscarmos uma conexão mais profunda com o divino, reconhecendo que nossa verdadeira força vem da espiritualidade e da fé. Já na segunda tentação, a resposta de Jesus é igualmente significativa: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui, ele reafirma a importância de nossa lealdade e devoção. Em um mundo onde somos frequentemente tentados a buscar poder e prestígio, essa resposta nos desafia a examinar nossas próprias prioridades. Quem ou o que estamos realmente adorando em nossas vidas? Essa questão é crucial para compreendermos se estamos, de fato, vivendo de acordo com nossos valores e crenças. A terceira resposta de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus, é um convite à reflexão sobre a verdadeira natureza da fé. Muitas vezes, somos levados a testar os limites de nossa espiritualidade, buscando garantias ou provas de que Deus está conosco. A resposta de Jesus nos ensina que a fé genuína não exige provas. Ela se baseia em confiança e entrega. Esse ensinamento é especialmente relevante em tempos de incerteza, quando podemos nos sentir tentados a exigir sinais tangíveis do divino.
O fato de Jesus usar as Escrituras como resposta também nos mostra a importância de conhecê-las. Não basta apenas ter fé. Precisamos nutrir essa fé com conhecimento e compreensão. Isso me faz pensar sobre a necessidade de estudar e meditar nas Escrituras, para que, quando as tentações surgirem, possamos nos lembrar das verdades que nos sustentam. A resistência à tentação não é apenas uma questão de força de vontade, mas de estar equipado com a sabedoria que vem da palavra de Deus. Assim, as respostas de Jesus às tentações nos ensinam que a verdadeira resistência vem de uma vida enraizada na verdade. Sua maneira de enfrentar Satanás não foi apenas um exemplo de força, mas uma demonstração de que a palavra de Deus é uma fonte de vida e sustento. Quando nos deparamos com nossas próprias tentações, podemos seguir seu exemplo e nos lembrar de que temos uma arma poderosa em nossas mãos, a palavra de Deus. E, ao usá-la, podemos encontrar a força para resistir e triunfar sobre as dificuldades que surgem em nosso caminho. O papel do Espírito Santo. Quando eu paro para pensar sobre o papel do Espírito Santo na vida de Jesus, especialmente durante suas tentações no deserto, percebo que é algo fundamental. O Espírito Santo não era apenas uma presença passageira, mas sim uma força constante que guiava, fortalecia e sustentava Jesus em um momento de vulnerabilidade. Acredito que, muitas vezes, esquecemos que Jesus, embora divino, também era humano e enfrentava as mesmas fragilidades que nós. Ele não estava sozinho nesse embate. O Espírito Santo estava lá, proporcionando a conexão necessária com o Pai e oferecendo a força que Jesus precisaria para resistir. Ao longo da narrativa, vemos que o Espírito Santo não apenas acompanhou Jesus durante essas provações, mas também estava presente em outros momentos cruciais de sua vida. A sua concepção foi marcada pela ação do Espírito, e foi ele quem o guiou ao deserto. Isso me faz refletir sobre quantas vezes nós, em nossas próprias lutas, tentamos enfrentar tudo sozinhos, sem buscar essa ajuda divina. O Espírito Santo é a nossa âncora, a nossa força em tempos de fraqueza. É como se ele estivesse sempre nos chamando para que possamos nos voltar a Deus e encontrar a paz e a coragem que precisamos. Um aspecto que me impressiona é a forma como Jesus, ao enfrentar as tentações, se entregou completamente à direção do Espírito Santo. Ele não fez uso de sua divindade para escapar das dificuldades, mas se apoiou na mesma força que está disponível para nós. Isso é libertador. Podemos nos lembrar de que, ao enfrentarmos nossas próprias tentações e desafios, não estamos sozinhos. O Espírito Santo é um presente que nos foi dado, uma guia que nos conduz em nossos momentos de fraqueza e nos ajuda a permanecer firmes. Quando penso na minha vida, percebo que as vezes em que mais precisei de direção e apoio foram aquelas em que busquei a presença do Espírito Santo. Muitas vezes, as tentações vêm disfarçadas de oportunidades ou desejos que parecem bons, mas que, no fundo, nos afastam do propósito divino. A conexão com o Espírito Santo me ajudou a discernir entre o que é bom e o que é apenas atraente. É como se ele nos desse uma visão mais clara, permitindo que enxergássemos além das aparências. Em suma, o papel do Espírito Santo na vida de Jesus nos ensina que a dependência de Deus é essencial. Assim como Jesus se deixou guiar, nós também devemos buscar essa orientação em nossos momentos de luta. A presença do Espírito Santo não é apenas um consolo, mas uma força poderosa que nos capacita a enfrentar o que há de mais desafiador em nossa caminhada espiritual. Ao olharmos para as tentações de Jesus, podemos nos lembrar que a mesma força que o sustentou está disponível para nós. E isso é algo que traz esperança e renovação. Lições de perseverança e resiliência. A maneira como Jesus enfrentou suas tentações é um verdadeiro exemplo de perseverança e resiliência. Ele não cedeu à pressão, mesmo quando foi confrontado de maneira tão direta por Satanás. Cada uma das tentativas veio com promessas sedutoras, mas Jesus permaneceu firme em seu propósito. Essa determinação é algo que podemos aprender e aplicar em nossas vidas. A perseverança não é apenas uma questão de resistência. É uma escolha ativa de continuar firme, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Refletindo sobre isso, percebo que a vida é cheia de desafios que testam nossa fé e nossa força interior. O que Jesus nos ensina é que a verdadeira resiliência vem de uma convicção profunda na verdade de Deus. Quando somos desafiados, é fácil perder o foco e sucumbir à tentação de buscar soluções imediatas. No entanto, Jesus nos mostra que a perseverança muitas vezes significa esperar e confiar no tempo de Deus,
mesmo quando a pressão parece insuportável. Essa é uma lição poderosa que me faz repensar como lido com minhas próprias dificuldades. Um aspecto que me chama a atenção na forma como Jesus respondeu às tentações é que ele não apenas resistiu, mas também usou as Escrituras como sua arma. Isso nos ensina que, em tempos de luta, devemos nos apegar à palavra de Deus. É através dela que encontramos a força e a clareza que precisamos. Essa prática de memorizar e meditar nas Escrituras me ajudou em momentos de tentação, me lembrando do que realmente importa. Assim como Jesus, podemos nos tornar mais resilientes ao basear nossas vidas na verdade que Deus revelou. Além disso, a resiliência não significa que não sentiremos dor ou angústia. Jesus sofreu tentações profundas, e ele sentiu a pressão de cada uma delas. A diferença está em como lidamos com esses sentimentos. Em vez de permitir que a dor nos domine, devemos aprender a canalizá-la em um crescimento espiritual. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade para nos tornarmos mais fortes e mais próximos de Deus. Essa perspectiva muda completamente a maneira como vemos nossas lutas diárias. Por fim, a perseverança e a resiliência que Jesus demonstrou são um convite para que nós também possamos ser firmes em nossa jornada espiritual. Se ele enfrentou tentações e saiu vitorioso, podemos nos inspirar em seu exemplo. A vida não será isenta de dificuldades, mas, como Jesus mostrou, é possível enfrentar cada desafio com fé e confiança em Deus. Ao aplicarmos essas lições em nossas vidas, podemos nos tornar pessoas mais fortes, equipadas para enfrentar as tempestades da vida com coragem e esperança. A tentação como parte da experiência humana. Quando se fala em tentação, é difícil não se identificar com essa experiência. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, enfrentamos situações que testam nossa determinação e valores. Lembro-me de uma fase da minha vida em que as pressões externas pareciam insuportáveis, e as vozes internas me sussurravam a todo momento para desistir ou tomar o caminho mais fácil. O deserto no qual Jesus foi tentado é, de certa forma, um reflexo desse deserto emocional que muitos de nós atravessamos. Ele passou 40 dias sem comer, um período de solidão e vulnerabilidade, e é nesse espaço que as tentações se tornam mais intensas. Essa experiência revela algo profundo sobre a condição humana. A tentação está enraizada em nossa existência, e todos nós, de uma forma ou de outra, somos confrontados com ela. Refletindo sobre a vitória de Jesus sobre as tentações, percebo que isso não significa que ele não sentiu a pressão ou o desejo de ceder. O que realmente importa é como ele lidou com essas pressões. Ao invés de sucumbir, ele olhou para dentro de si mesmo e, mais importante, buscou nas Escrituras a força para resistir. Isso nos ensina que a tentação não é apenas um teste, mas também uma oportunidade de crescimento. Cada vez que enfrentamos uma tentação, temos a chance de nos tornarmos mais fortes e mais conectados com nossos valores fundamentais. A vitória de Jesus nos oferece um modelo de como podemos navegar por essas experiências com coragem e fé. Ao considerar a tentação como parte da experiência humana, é essencial reconhecer que ela não é um sinal de fraqueza, mas sim uma parte natural do nosso desenvolvimento. Muitas vezes, a sociedade nos diz que devemos ser invulneráveis, mas a verdade é que todos nós somos suscetíveis a falhar. É importante lembrar que, assim como Jesus, temos a capacidade de nos erguer após cada queda. A chave está em como respondemos a essas situações. Se olharmos para a história de Jesus, podemos ver que ele não se esquivou das tentações, mas as enfrentou de frente. Isso nos inspira a encarar nossas próprias lutas com um espírito semelhante. Além disso, a tentação revela muito sobre nossas prioridades e desejos. Quando somos tentados, frequentemente somos confrontados com o que realmente valorizamos. As tentações podem ser um reflexo das nossas necessidades emocionais, físicas ou espirituais. Por exemplo, a busca por aceitação, segurança ou satisfação pode nos levar a tomar decisões que não estão alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Ao entender isso, temos uma oportunidade de autoanálise, permitindo que os momentos de tentação se tornem catalisadores para um maior autoconhecimento e uma vida mais autêntica. Por fim, a vitória de Jesus sobre a tentação serve como um farol de esperança. Ele nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, é possível encontrar força e resiliência. Podemos olhar para ele como um exemplo de como enfrentar as dificuldades da vida com integridade. A tentação é, portanto,
uma parte inegável da experiência humana, mas também é uma oportunidade para nos aproximarmos de nosso propósito e de nossa verdade interior. Cada desafio que enfrentamos nos prepara para a próxima etapa de nossa jornada, e a maneira como lidamos com a tentação pode moldar nosso caráter e nossa espiritualidade de maneiras profundas. E aí, pessoal, ao longo deste vídeo, vimos como Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, enfrentou a tentação com coragem e firmeza. Ele nos mostrou que, em momentos de fraqueza, podemos nos agarrar à palavra e à oração. Mas agora eu quero saber de você. Quais são as tentações que têm desafiado sua vida? O que você tem feito para superá-las? Lembre-se, a vitória não é apenas sobre os desafios, mas também sobre o crescimento espiritual que vem com eles. Quando somos tentados, temos a oportunidade de nos aproximar ainda mais do Senhor e entender sua graça e misericórdia. Você já parou para pensar que cada batalha pode ser uma chance de avivamento em sua vida? Se a tentação bate à sua porta, não desanime. Confie em Deus, busque a sua presença e permita que Ele transforme seus desafios em testemunhos de fé. E se você gostou do que viu aqui, não esquece de deixar seu like e compartilhar essa mensagem de esperança. Vamos juntos espalhar a boa nova do Evangelho da Graça e inspirar mais pessoas a vencerem suas lutas. O que você acha? Está pronto para essa transformação? Comente abaixo.